Deixa eu chamar também o Rubem Júnior para resenha, para conversa, porque a partir de agora as notícias são do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você também, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia. A gente confirma neste sábado, 6 horas com 39 minutos. O trabalho foi no sabadão, na Toca da Raposa. O Cruzeiro ainda curtindo, né, o bom resultado contra o Lanús, a primeira vitória sob o comando do técnico Fernando Diniz, mas agora, Cirilo, a chave tem que ser virada mesmo pro Campeonato Brasileiro. Atenção, hein? Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis. Toda semana vem você pro jogo, vem com a Betfair 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Cirilo, compromisso marcado para a próxima semana, quarta-feira, até porque teremos o show do Bruno Mars, show internacional no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro reencontrando o Independência e contra o Flamengo, justamente o adversário que vai estar em campo amanhã na decisão da Copa do Brasil. Por isso, o Diniz vai acompanhar o jogo. Muito provavelmente o Flamengo deve ir com um time misto para o desafio da próxima semana. Vamos aguardar, até porque foi surpreendente, né? O Flamengo contra o Internacional no meio de semana, quando teve o Gerson atuando praticamente os 90 minutos. E Cirilo, para esse reencontro com o brasileiro, depois da primeira vitória do Diniz, o Cruzeiro com 44 pontos, a gordura que foi criada já foi toda queimada. O Cruzeiro que, além do Flamengo, na próxima semana tem outro desafio diante do seu torcedor, aí é no sábado contra a equipe do Criciúma. Uma oportunidade que terá o time celeste para se reencontrar na competição. O Diniz vem tendo algumas boas notícias, por exemplo, no departamento médico Vitinho, no processo de transição. Tivemos o próprio Lautaro, que teve o seu último jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e entrou no segundo tempo contra o Lanús, pode ser titular. É esse Cruzeiro que vai se desenhando e, acima de tudo, respirando, né, Cirilo? Foi a vitória mesmo do alívio, cofre cheio. O Cruzeiro garantiu com a decisão da Copa Sul-Americana 10 milhões de reais, caso conquiste o título serão 30 milhões, então é uma vitória pro Diniz respirar e colocar em prática com um pouco de tempo que ele tem até o compromisso da quarta-feira. Ô Panzi, o desafio da primeira vitória foi superado. Quais os próximos desafios do Fernando Diniz, que tem aí os confrontos com o Flamengo e com o Criciúma, semana aí de jogos em casa, tem um confronto também previsto com o Corinthians, são os jogos até o Racing. Desafios principais de Fernando Diniz e do Cruzeiro nesse momento, Edu. Ô Cirilo, o Diniz é psicólogo, né? Eu acho que ele vai ter que trabalhar bem essa parte mental do Cruzeiro, porque tá muito perto de uma grande conquista, né? Tá muito perto de uma final, tá um jogo de uma volta à Libertadores, de levantar uma taça importante, um título continental que não vem há muito tempo. Então vai ser difícil pro atleta entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro e esquecer 100% a decisão do dia 23 no Paraguai. Então, o primeiro é esse: fazer o foco voltar para o Campeonato Brasileiro e tirar proveito do momento. Se foi o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão a entrar com o time reserva e o adversário, na ocasião o Furacão, tirar proveito e vencer, é hora do Cruzeiro tirar proveito de um Flamengo provavelmente reserva e voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro e seguir nessa briga de um G6. Não dá para abrir mão 100% do Campeonato Brasileiro, né? Porque no pior das hipóteses na Sul-Americana, o Cruzeiro pode ainda conseguir uma vaga, nem que seja na pré-Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o trabalho primordial do Diniz nesse momento é trabalhar a cabeça dos caras para deixar de lado um pouco a Sul-Americana. Vai ser difícil pra caramba, mas o Diniz é bom nisso. Cruzeiro no momento, Edu, é o 8º colocado, são 44 pontos, é uma sequência muito ruim de Campeonato Brasileiro, mas uma proximidade, por exemplo, do 7º colocado, o Bahia, são 2 pontos de diferença entre eles. Pensando em G6, a diferença entre as duas equipes
entre o Cruzeiro e o São Paulo é de 7 pontos, e você citou um negócio que é fundamental. O Cruzeiro não pode largar o Campeonato Brasileiro, né, Edu? Porque há perspectivas positivas também de conquista de vaga via Campeonato Brasileiro. E essa é a dificuldade que você citou, né? Lidar com isso, com a necessidade de evolução, a necessidade de melhora e a necessidade de resultado, pensando também em um jogo no dia 23, né, Edu? Você sabe que essa turma que tá no G6, aliás, está fora do G6, mas está próxima, tá todo mundo secando o Atlético nas Copas, né? Porque se Botafogo e Flamengo vencem, você pode abrir um G7, um G8. Agora, se o Galo bate campeão na Copa do Brasil e na Libertadores e não fica ali entre os 6 do Campeonato Brasileiro, acabou essa história de G7, de G8. Exatamente. Então a turma vai acabar secando o Atlético. E o Atlético, claro, focado nas conquistas das Copas. Mas o Cruzeiro é isso aí que você falou. Ele tá na final da Copa Sul-Americana, mas ele tá muito próximo de um G6 também. Eu acho que dá para dividir as duas competições. Mas mentalmente não é simples e o Diniz vai ter que trabalhar muito bem isso. Lembrando que agora, né, Rubens, há uma proximidade entre os confrontos, entre esse jogo da quarta no Independência e o jogo do sábado no Mineirão, mas depois tem um espaço grande porque vem aí a data FIFA, né? Pois é, e é o que o Diniz teve, né, recentemente, e terá mais uma oportunidade para trabalhar essa equipe, principalmente com alguns jogadores que ele não estava tendo, né, à disposição. A gente fala aí do Vitinho, do próprio Japa, o Lautaro, que entrou no segundo tempo contra o Lanús, e a gente trata esse Cruzeiro que precisa se recuperar na competição. A última vitória foi contra o Atlético Goianiense no dia 1º de setembro. O Cruzeiro vem de derrota para o Furacão, teve empate contra o Bahia, teve derrota para o Fluminense, empate contra o Vasco, empate contra o Cuiabá, derrota para o São Paulo. Então a reação tem que ser imediata. A gente destaca ainda aqui dentro da turma do bate-bola daqui a pouco sobre as possibilidades e também a programação sobre a Copa Sul-Americana. Por mais que o Diniz, a diretoria, tenta colocar isso no momento em segundo plano, até porque o próximo adversário é o Flamengo e a decisão será no dia 23, não tem como tirar o olho dessa grande decisão internacional, o torcedor correndo também atrás do seu bilhete, reservando hotel. Fato é que o Cruzeiro precisa imediatamente de uma reação no Campeonato Brasileiro, até por isso hoje trabalhou na Toca da Raposa, um trabalho leve, e vamos aguardar o time com algumas possibilidades e também novidades do desafio contra o Flamengo.